Maria de Melo Barcelos Costa, um nome enorme, né? Até parece nome de princesa. Eu nasci em 27 de agosto de 1955. Acabei de completar 70 anos agora, no dia 27, né? 27 de agosto, está bem recente ainda. Nasci, naquela época me parece que era uma vila ou um distrito, alguma coisa assim, da cidade de Palmeiras de Goiás. Hoje é a cidade de Palminópolis, mas naquela época não era cidade ainda. Tanto é que eu fui registrada na cidade de Palmeiras, como tendo nascido em Palmeiras de Goiás. Legal. E esse seu nome comprido, assim, vamos falar dos sobrenomes. Qual está relacionado ao seu pai, à sua mãe? E contar um pouquinho dos seus pais, o que eles faziam. Na verdade, meu nome é Eula Maria, né? Porque Maria também é um nome. As pessoas acabam chamando a mim só pelo primeiro nome, mas é Eula Maria. O Melo veio do meu pai. E esse Barcelos Costa foi agregado do meu esposo. Por isso é que ficou esse nome. Antes, assim, então, grande. o sobrenome da sua mãe, qual é? É Silva. Silva. Mas aí ela casou também, adotou o Melo do meu pai, né? E esse Melo acabou vindo para mim também. Certo. E sobre os seus pais, o que eles faziam e da onde que eles são, onde é que eles nasceram? A minha mãe, ela costuma dizer que ela nasceu na estrada, porque o que acontece? Ela nasceu em uma fazenda perto de Anápolis. Meus avós se encontravam de passagem, vindo de acho que Nova Aurora e se mudando justamente para Palminópolis. E eles pararam para descansar da viagem nessa fazenda e a minha avó deu à luz. E então, né, ela fala, nossa, eu nasci na estrada, faz um drama assim, né? A minha mãe, eu não sei se você conhece, mas naquela época era chamado de tecedeira. Então, a minha avó, ela trabalhava com tear, né, fazia as peças, o tecido, fazia aquelas colchas de cama, fazia roupas para o meu avô, roupas para os filhos naquela época, né, que eles moravam em fazenda, não tinha tanto acesso assim à cidade. Quando ia à cidade, a cidade mais próxima era Palmeiras, né? Aí que aproveitavam para adquirir algumas coisas. E a minha mãe, consequentemente, aprendeu esse ofício também. Então, quando ela era mocinha, né, ela até costuma falar, que ela falava assim, mãe, eu posso ir na festa no final de semana? Meu avô era sanfoneiro. Então, ele era convidado muitas vezes para ir animar a festa, né, nas fazendas. Aí ela pedia para minha avó, mãe, eu posso ir na festa no final de semana? Minha avó ficava quieta, calada. Ela perguntava de novo, aí a minha avó falava, bom, se você tecer tantas peças durante a semana, você pode ir. Aí, claro, ela ia lá para o tear, né, e se esforçava ao máximo para conseguir ir na festa no final de semana. Então, ela viveu essa vida, essa adolescência, né? Eles moravam na fazenda e depois se mudaram para Palminópolis. E aí foi em Palminópolis que ela conheceu meu pai. Meu pai, o pai dele morava em Guapó, né? E o meu pai, não sei por que cargas d'água, ele foi parar lá em Palminópolis. Acho que o tio dele morava em Palminópolis, então ele foi para lá. E lá é que ele conheceu minha mãe. Naquela época que eles se conheceram, ele não tinha assim, um trabalho fixo. E depois que eles se casaram, ele estruturou o que a gente chamava naquela época de armazém. Aquele armazém assim, que tinha de tudo. Né? Tinha secos e molhados? Secos e molhados, isso, secos e molhados. Tinha uma pinguinha, um guaranazinho, era uma coisa assim... que se via poucas vezes, né, na cidade. Aí tinha lá um saco com arroz, com feijão, que as pessoas chegavam e pediam, né, o quilo, anotava na caderneta, ficava devendo. Né, era no fio do bigode, né? Era na palavra e na confiança do caderno. Isso. E assim eles ficaram um tempo lá em Palminópolis. Né? Então eu nasci em Palminópolis.
O seu nome, o Maria, tem alguma coisa a ver com religiosidade? Não, esse Maria, eu até nunca perguntei para minha mãe de onde veio esse Maria, mas o Eula, ela me contou que uma vez eles vieram passear, eu acredito que em Trindade, né, para assistir à festa, porque era bastante comum naquela época as pessoas virem de carros de boi, ou então vinha em um caminhãozinho, assim, né, e o tio dela, ele tinha um caminhãozinho, então ele meio que lotava o caminhãozinho, né, quase um pau de arara, e ela veio passear. E na volta, eu não estava sentindo bem, acho que estava... Não, ela não estava se sentindo bem, porque ela era mocinha ainda, e tinha uma moça, duas moças muito bonitas e educadas, voltando nesse caminhão também. É que elas estudavam aqui em Goiânia, né? E tinham aqueles uniformes, aquelas saias preguiadas, aquelas meias que vêm até aqui. E me parece que era no Colégio Santa Clara. O Colégio Santa Clara ainda existe, eu creio, lá junto da Igreja Matriz, em Campinas. E aí a moça foi muito educada com ela, né? E conversou com ela e tudo, e ela ficou assim muito sensibilizada com a atitude da moça. Achou muito bonito o que a moça, o que a Eula fez, né? Então, quando eu nasci, ela pôs esse nome em mim, de Eula, uma homenagem àquela muito pessoa. Bonito, curto, forte, elegante. Eula. Obrigada. Professora, eu faço essa pergunta em todas as entrevistas, depois dos inícios aqui, que é: qual a imagem mais remota que você tem de si próprio? Muitas vezes as pessoas lembram ali por 2, 3 anos de idade, alguns lembram um pouquinho depois com 7, 8. Já tiveram entrevistas das pessoas lembrarem ali por 13 anos, 14 anos. Às vezes induzido por uma foto, ou por um relato de alguém, ou por algo vivido mesmo. Quando ele faz essa pergunta, o que lhe vem à mente? Como que a gente poderia desenhar esse seu lembrar desse fato mais remoto da sua existência? Bom, acho que eu me lembro dessa época em que meu pai tinha esse armazém, ficava em uma esquina, e do lado desse armazém tinha uma casa, essa casa com uma calçada. Eu gostava muito de me sentar nessa calçada, eu acredito que eu tinha uns 4 anos, por aí. Eu gostava muito de sentar na calçada e ficar olhando o movimento das formiguinhas. Elas, né, passando, eu entrava na casinha delas, então eu ficava um tempo olhando essas formiguinhas, passeando e depois entrando na casinha delas. Outra coisa que eu gostava bastante também era de brincar com maxixe. Não sei se você conhece, porque hoje é vendido. Ele é pequenininho, parece parece que um pepino pequenininho, cheio de umas espículas, né? E aí eu pegava os palitinhos de fósforo e ia pondo perninhas, formava vaquinha, bichinhos assim. Então a gente num ambiente como aquele não tinha tantos brinquedos, não é como hoje, claro, né? Eu tinha uma boneca e essa boneca durou muito, mas eu gostava de brincar desse jeito. Também era possível naquele tempo, eu lembro que mas algumas crianças, a gente adorava aqueles dias que choviam, porque as ruas, elas sempre tinham nas laterais alguns buraquinhos e formavam os pocinhos de água. Então a gente adorava pisar naqueles pocinhos assim, né? Coisas bem tradicional, bem antiga mesmo. Fazia aqueles telefones em que a gente pegava é tipo um barbante, né? Bem comprido, e colocava uma latinha, mais de papelão, numa ponta e o outro na outra. E lá longe a gente conversava, então eram brincadeiras mais assim, algumas bem criativas para a época, né? E muito assim inocentes, brincadeira de criança mesmo. Com quem que tu costumava brincar? Tinha uma coleguinha, era alguma Eu não parente? lembro bem de quem eram esses amigos, né, que brincavam assim, porque eu sou filha única. Gostava de brincar sozinha?
Gostava. Como eu sou filha única, né, eu me acostumei a brincar sozinha, porque nessa época as minhas primas moravam lá também, mas ainda numa fazenda, então a gente não se via assim frequentemente, né? Então era só o dia que a gente ia visitar, aí a gente brincava, gostava de brincar. Tinha umas pedras grandes embaixo de uma árvore. Naquela época eu achava que a pedra era imensa, né? Era uma pedreira, não sei o quê. A gente brincava muito nessas pedreiras, a gente brincava gostava de sair para coletar uma frutinha que naquele tempo a gente chamava de veludo. Só quem é daquele tempo vai se lembrar, tinha o veludo vermelho e o veludo branco. Uma pelezinha, a casquinha dele, tipo uma pele de pêssego extremamente macia e uma frutinha bem gostosinha, bem. Então a gente saía para pegar essas frutas. Como é que foi, se a gente puder resgatar, o início dos seus estudos, o início de uma organização para fins de aquisição de conhecimento? Quando que se deu isso? Qual é a tua lembrança de uma pré-escola? Hoje a gente tem aqui, inclusive CMEIs, que muito cedo as crianças são já matriculadas, né? Direcionado. Mas isso é um pouco recente, um tanto quanto recente, né? Como é que foi a sua história? Qual é a lembrança que tens disso? Bom, a minha avó, depois ela se mudou para Trindade, né? E a gente acabou um tempo depois se mudando para Goiânia. Minha mãe fala que ela falava, vamos embora para a cidade, vamos cuidar da nossa filha lá, ela precisa estudar, cuidar direitinho da saúde. E aí se mudaram para cá. Na verdade, foi para Campinas, né? Lá de Campinas, a gente olhava para cá, para o centro da cidade, parecia tão longe, porque entre o bairro de Campinas, né, e Goiânia, a gente até falava assim, vou lá em Goiânia, de tanto que parecia que era longe, não parecia ser a mesma coisa. A gente olhava, parecia tão longe, tinha pouquíssimos, assim, acho que uns 3 prédiozinhos, mais prédios, né, mais baixos. E a atual Avenida Anhanguera, ela era ainda sem pavimentação, então era uma avenida larga, né, bem larga. E eu lembro de um dia que meu pai resolveu me colocar, ele tinha uma bicicleta daquelas que tem uma, não sei como é que chama uma grade na frente dela, assim, a gente se sentava, né, e sair passeando. Aí eu lembro É um cestinho, né? Não é um cestinho, era retinho, assim, eu não sei como chama. Bagageiro, isso. Saí passeando na Avenida Anhanguera e por isso que eu estou lembrando de quão larga ela era, extensa, né? Mas aí, quando a gente chegou aqui, eu fui matriculada numa escola, num grupo escolar que se chamava Nossa Senhora de Fátima, no setor Coimbra. Que idade tu tinhas, aproximado? Eu acho que devia ser 6 anos, porque não era comum a gente entrar muito novinho na escola como é atualmente, né? E o grupo escolar Nossa Senhora de Fátima, eu fiquei lá, acho que não sei se 1 ou 2 anos. Depois eu passei para um grupo que era bem maior já, e ele se chamava na época Grupo Escolar, acho que Henrique Silva, hoje me parece que é Castelo Branco, lá em Campinas também. Então eu terminei o primário lá. Aí, posteriormente, para fazer, porque era primário, ginásio e depois científico. Aí, para fazer o ginásio, eu fui para o... como que ele se chama, gente? Lá em Campinas, aí ele ainda tem Pedro Gomes. É o Pedro Gomes. Então, existiam 3, inicialmente 2 grandes, né, 2 grandes, vamos dizer assim, não é bem uma rede escolar, mas escolas públicas, né, na cidade, que era o Pedro Gomes, o Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, lá em Campinas, e o Liceu, aqui no centro da cidade. Só posteriormente que surgiu o Colégio Universitário, que é aqui atualmente se transformou em uma outra instituição, aqui na lateral da faculdade. Então eu fui para o Pedro Gomes, lá eu fiz o ginásio,
e continuei lá, fiz o científico, fiz o primeiro e o segundo ano lá também. Depois surgiu uma escola privada aqui em Goiânia, que era o Colégio Carlos Chagas, porque naquela época, bons ou boas eram as escolas públicas. Então, para a gente era muito estranho quando a gente via alguém que dizia que estudava numa escola particular. Era como se fosse assim, ele não deu conta de entrar aqui nessa escola pública, o pai dele pôs ele lá na escola particular só para ele passar de ano. Você vê como que a coisa se inverteu, né? Mas aí eu fiquei no Pedro Gomes até o segundo ano científico, e aí surgiu esse Carlos Chagas, que todo mundo ficou assim, né? Nossa, uma escola assim para facilitar para a gente entrar na universidade, era como se fosse um cursinho, mas ele tinha também o científico lá. Então eu fiz o terceiro ano, só o terceiro ano, no Colégio Carlos Chagas, que posteriormente foi englobado pelo grupo do Colégio Objetivo, né, que é do grupo da Unip. Aí eu fiz o terceiro ano lá, lá não, aqui pertinho, no setor universitário, no Colégio Carlos Chagas. Aonde que vocês moravam e como é que era o deslocamento, que turno tu estudavas e tinha uniforme, como é que era a dinâmica, a sua rotina diária e semanal para fins de estudo? Bom, o primário e o ginasial eu estudei à tarde, né? E depois o científico eu passei para o turno matutino. Esse ginasial eu morava atualmente, acho que é setor dos funcionários que se chama, que é quase divisa com o setor aeroporto. E a gente ia, algumas vezes a gente ia a pé, porque tinha mais coleguinhas que estudavam lá, né? Então a gente ia a pé mesmo, ia conversando, se divertindo pelo caminho. Não é perto não, viu? Acho que é uns 2,5 km, pensando hoje. Dava o quê? Uns 40 minutos, uma hora de caminhada? Acho que dava uns 40 minutos, mas a gente se divertia, ia passeando. E depois, quando eu passei a estudar pela manhã, aí a gente ia mais de ônibus. Pegava o ônibus e descia na Avenida 24 de Outubro para descer para o colégio. E quando a gente voltava do colégio, tinha um colega que eles moravam bem na esquina com a 24 de outubro, uma casa que tinha um alpendre. Então, sempre a gente parava ali naquele alpendre, né, para ter aquele tititi de colegas, assim, aquela conversinha. Conversava, depois cada um para sua casa, né? Mas era muito bom, um tempo muito bom. Aquele tempo em que esses colégios estaduais, eles faziam gincanas entre eles, e era uma farra, uma festa. Falando em farra, eles tinham fanfarras, né? As bandas, as fanfarras, então tinha os concursos, que era outra festa, tinha os desfiles de 7 de setembro, que a gente era obrigada a desfilar, né? Lá, aquele sol quente, a gente carregando as bandeiras lá no desfile. Sobre seu ingresso e decisão por uma profissão, isso teve algum estímulo para cair aqui na farmácia? Aonde que tu acha que possa ter um estímulo? Ou foi, às vezes é muito do acaso também, das oportunidades que se abrem, mas o que tu tens para ti, assim, dessa missão que tu desempenhou dentro da farmácia como docente, e se isso teve alguma influência antes? Eu e uma prima minha, às vezes a gente conversava e a gente tinha uma admiração por fazer remédio. Meio que assim, cientistas, essa coisa assim. Qual é o nome dela? Gerseni. Só que ela acabou fazendo direito. Mas eu fui direto, falei, né, eu quero me inscrever na farmácia. Me inscrevi na farmácia. O vestibular aconteceu em 1974, que foi para ingresso em 1975, né?
Então, eu saí direto do terceiro ano, me inscrevi, e aí, tá, então vamos escutar os resultados. Quando falou meu nome, eu nem acreditava. Escutou onde? Na rádio? Naquela época era emocionante, né? Ficava todo mundo assim, ouvindo. A rádio universitária. Acho que foi. E aí falou, eu, Ana Maria de Mello. Eu fiquei assim, quem sou eu? Né? Fiquei até meio assim, meio bobinha, e assim, eram 60 vagas, eu passei em 10º lugar, então assim, para uma pessoa que veio direto do terceiro ano, né, foi uma colocação muito boa. Você achou que tu não estava preparada na época para passar? Tamanha surpresa ou não? Não, é porque eu acho que era assim, né, algo como se fosse assim, nossa, eu passei, sabe, assim, uma coisa assim, então, assim, como se fosse inusitada, inédita para quem veio lá de uma fazenda, de uma cidade do interior, né? E veio tendo esse percurso, nunca teve essa coisa de reforço escolar nem nada. Eu fazia as minhas lições sozinhas, porque a minha mãe fez só até o primário, meu pai também, então eu fazia tudo sozinha, né? E para mim aí foi algo assim, né? Que eu fiquei até um pouquinho abobalhada, até cair na real. Não, eu passei mesmo, e agora? Essa possibilidade agora que tem que estudar mesmo, muito mais, né? A gente, depois de muita trajetória na universidade, parece que a gente naturaliza isso. Mas tentando recordar, assim, pelo seu prisma de análise, é uma grande quebra de paradigma entrar na instituição pública, federal, e ainda mais a Universidade Federal de Goiás. Em 75 ela já estava com 15 anos de existência, né? Já estava se solidificando. E como que foi, então, se debruçar sobre os estudos dentro da faculdade? E como que era a faculdade naquela época? Bom, naquela época a gente ficou praticamente 2 anos só no campus. Então, não conhecia a faculdade de farmácia aqui, né? E aí a gente ficava só, era física, era química, aquelas disciplinas, histologia, anatomia, e muitas dessas disciplinas eram feitas em conjunto com outros cursos, odonto, veterinária, medicina. Então, algumas disciplinas, exemplo, anatomia, para a medicina já tinha uma carga horária superior à nossa, mas outras a gente fazia em conjunto. E era interessante que, assim, né, recordando aqui, teve uma vez que teve uma prova de química, o professor nem abria a boca para falar as notas, era só assim, fulano, ciclano, 2, ou fulano, quer dizer, predominou tanto essas notas assim que a gente ficava, nossa, o professor nem abre a boca para poder falar. Né, com tanta nota ruim, assim. Então, isso, vez por outra, eu me lembro disso. Me lembro também de um professor de física que a gente tinha, acho que era professor Fuad, que ele ficava para lá e para cá na sala, era bem difícil a disciplina também, para lá e para cá na sala, e vez por outra ele colocava os braços assim e suspendia, né, a roupa, a calça. Então, assim, né, tinha fatos bem interessantes. Isso era no ICB? No ICB e no Instituto de Física, né? Anatomia no ICB e no IQ também, as químicas no IQ, matemática e física no Instituto de Física. E de vez em quando, teve uma época que a gente teve reforço de aulas de histologia e embriologia, que eram à noite. Aí essas aulas a gente tinha que pegar uma carona para vir para cá, para lá. E algumas vezes a minha mãe me levava e ficava lá me esperando terminar a aula. E eu trazia uma maçã para eu lanchar, né? Aí tinha um colega nosso que gostava de me chamar, até depois de muito tempo, de vez em quando ele ainda fala, eu la maçãzinha, porque eu trazia sempre uma maçãzinha para lanchar naquela aula, porque demorava bastante, né? E essas aulas, enquanto elas não começavam, a gente ficava sentado naquelas escadas que tem ali entre
Era letras, não sei se mudou hoje, o Instituto de Física, por ali a gente ficava, ou até mesmo Jaca na frente, no CB, aquelas escadas, e a gente ficava lá, papeando, conversando. Como é que era o deslocamento para o campus, da sua casa até o campus? Nossa, não era fácil, não. O ônibus vinha assim, cheio, que a gente vinha, como se fosse assim, tinham pessoas que vinham quase dependuradas na porta do ônibus, né? Muitas vezes a gente passava os cadernos para outro que já estava lá dentro, para ele vir segurando, para a gente conseguir entrar no ônibus e a porta fechar, porque o transporte era bem precário, muito escasso, então a gente ficava esperando. Na hora que apontava o ônibus, aquela correria para entrar no ônibus, né? E aí pegava o ônibus aonde? Tinha os terminais já? Tinha, acho que ele passava na Avenida Tocantins. Eu, nesse caso, eu pegava um de onde eu residia para chegar até o centro e do centro pegava outro, né? Então eram 2 ônibus que eu tinha que pegar para poder chegar Hoje é na UFG. Praça da Bíblia, Terminal Praça A, em Campinas são as grandes referências, assim. Na época eu acho que não tinha esses terminais. Não tinha, não tinha. Era ponto a ponto. Era ponto a ponto. Quando ingressa na farmácia, ali no início era tudo muito junto, acredito que deva ter sido o que a gente chama hoje de network com outros colegas de outros cursos, né? Que essa é uma das essências da universidade, né? Esse trânsito entre vários conhecimentos. Aí eu não sei se tens alguma recordação de amizades para além da farmácia, né? Porque no próprio curso a gente acaba tendo os colegas de grupo de trabalho, aquelas mais afetuosas, mais próximas, mas para além disso, chegou a ter algum relacionamento acadêmico? Tem um que está lá dentro de casa, o marido. Opa! Então, um belo dia, né, a gente sentado nessas escadas aí, assim, não sei o que deu em mim, não sei se eu estava chegando lá, ou saindo de alguma aula, alguma coisa, tinha uma série de pessoas sentadas lá, eu fui direitinho nele e falei assim, casa comigo? Desse jeito. Aí, depois de uma semana, ele me chamou para ir ao cinema. Aí a gente foi ao cinema e aí nós estamos 20 até hoje, 40, estamos juntos até o momento, 44 anos de casados. Como é que é o nome dele? Maurício. Ele era do curso de medicina. Curso de medicina. Mas ainda é. Mas assim, mal olhou e foi pedir em casamento ou já tinha curiado? Acho que já tinha curiado alguma coisa assim, acho que algum colega dele já tinha falado assim, namora porque ela lá tá de olho em você, ó. Os cupidos, amigos cupidos. Na verdade a gente tinha feito o 3º ano no mesmo escola, no mesmo colégio, mas eu não tinha me atentado para ele, não. Aí acho que depois que a gente passou, fazia aquelas disciplinas juntos, né, que E para namorar nessa época, tinha que pedir para os pais? Como é que era? Era mais ou menos assim, mas assim, a gente namorava, acho que nem dava muito tempo de namorar, né? Era mais fim de semana, porque ele fazendo medicina e eu fazendo farmácia, né? Desencontrava, porque chega um ponto que cada um vai para o seu lado, para o seu canto, né? E aí a gente foi, sim, namorando, assim, devagarinho e tal. Aí um dia eu resolvi levar ele até em casa. E ele chegou, aí eu falei assim, ó, mãe, ó, seu futuro genro. Pronto. Acho que ela quase caiu também, assim. Aí, muito direta, né? Eu fui acho que meu anjinho da guarda nessas 2 épocas estava assim meio ajudando. Fala, né? Falei. E a coisa foi se concretizando. Que legal. Aí nós namoramos, acho que aproximadamente 5 anos, até ele terminar o curso de medicina. Eu terminei primeiro porque o meu curso era menor, né? 4 anos? 79, eu concluí, acho que com 4 anos, já não me lembro se 4 ou 4,5, porque naquela época a gente fazia farmácia e depois fazia uma habilitação, eu fiz bioquímica. E metade da nossa turma, nós éramos 60, então 30 se adiantaram e acabaram
formando junto com alunos remanescentes da turma anterior. Então, a gente... acho que eu formei no meio do ano em farmácia, no meio do ano de 79. E no final do ano já em bioquímica. E ele formou em Ele 80. formou em 81. Foi 81. Formou E aí em os dois formados? Os dois formados. Aí nós nos casamos em maio de 1981. Como que foi se durante o curso tiveram áreas que você estava mais sensível e optou por alguma área? Como é que foi o seu desenvolvimento do curso aqui? Se tem alguma lembrança de um professor, vai lá. Eu gostei, me aproximei muito, né, da área de análises clínicas, porque eu fiz a habilitação em bioquímica e eu me tornei, naquela época nem chamava monitor, não era um monitor oficial, era como se a gente fosse um estagiário da disciplina. Então eu, a professora Joana Dark, que é coordenadora do curso agora, nós ficamos nessa disciplina de bioquímica clínica por um bom período, né? A gente tinha a professora Neide, ela ainda é viva, que era muito assim, muito atuante, muito boa, muito responsável, e acho que ela estimulou esse gosto, né, na gente, e nós ficamos com ela. Então nós preparávamos reagentes, ajudávamos em tudo. E assim que eu me formei, o professor Sebastião Unes, ele era professor da disciplina de bioquímica clínica, era ele, a professora Neide, a professora Zuleika, esposa do professor Sebastião, e então ele me chamou para ir cobrir uma servidora que ia entrar de férias lá no laboratório dele. Então eu comecei no laboratório dele e fiquei lá por um ano. Fiquei só 6 meses trabalhando em uma farmácia, então eu trabalhava no laboratório em um período e no outro horário na farmácia. Mas eu não me adaptei muito bem ao trabalho na farmácia em si, eu gostei mesmo do laboratório. E surgiu aqui a necessidade de professores. E aí eu fui contratada, não foi só eu nessa época, fui eu, a professora Joana Dark, a professora Clébia em outra disciplina. Era semelhante ao que existe hoje de professor substituto, né? Hoje tem professor substituto, naquela época existiam professores colaboradores. Então nós fomos contratados e acho que fiquei 6 meses como professor colaborador e depois fui efetivada como professora auxiliar. Aí começou esse percurso mesmo, 1980. E 80? Até ser efetivada, durou quanto tempo? 6 meses. Foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Aí o governo, acho que ele, não sei que trâmite que foi, que resolveu efetivar todos os colaboradores que estavam, né, contratados como colaboradores no país. Efetivou todo mundo. É como Isso foi se 82, tivesse... né? 80, não, acho que, não sei se final de 80 ou início de 81, por aí. Aí efetivou, então eu me tornei uma professora. Foi meio que assim, como se fosse um processo interno, porque pegou pessoas que já estavam dentro da instituição, que já tinham, né? Eu vim a ser uma professora colaboradora porque já me conheciam do trabalho que eu fazia na disciplina, né? E foi uma sequência de eventos. Legal. E aí agora entramos na UFG enquanto professora, com uma carreira de quantos anos até a aposentadoria? 40 anos. 40 Eu anos. fiquei 40 anos, me aposentei em 2020. 2020. Já no meio da tinha... pandemia? Ou antes? Não, acho que foi no início, né? Bom, eu me aposentei em setembro, acho que setembro. Ah, então porque 14 Mas de é março porque eu já de 2020. tinha solicitado, foi por aí. Mas eu fiquei muito tempo, eu já tinha tempo para aposentar, mas não aposentei.
continuei trabalhando. Então, eu estipulei para mim, falei assim, olha, quando eu completar 65 anos, eu vou embora. Não vou ficar aqui, aquele povo, os alunos, olhando para a gente, falando assim, ih, por que não dá lugar para outra? Ih, já está esquecendo tudo, tem que empurrar pela escada. Então, eu defini, quando eu completar 65 anos, eu vou. E aí, por isso, me aposentei com esse tempo de trabalho. E se a gente pudesse analisar em fases esses 40 anos? Claro que sempre tem o início é igual para todos praticamente, né? Porque é a aquisição, tu te adaptar a um novo trabalho, né? É a responsabilidade. Experiência, responsabilidade. A gente teria como fazer isso? Não sei se eu te aperto muito mais ou menos. em se estabelecer algumas fases assim. Tanto tempo, né? Mas como é que foi o início? Eu comecei trabalhando 20 horas, né? Eu fiquei em tempo, então, como 20 horas. E a faculdade, o laboratório Rômulo Rocha, era bem pequenininho e tudo. E aí passou um tempo que a faculdade falou, vamos melhorar um pouco as atividades desse laboratório de análises clínicas, porque antes de eu formar, eu fiz bastante estágios, mas eu fiz estágios no Hospital Geral, no Atalaia, em outros lugares, porque o estágio aqui era meio que iniciante, né? E aí eles resolveram solicitar que essas pessoas, eu, a professora Joana Dark, a professora Clévia, o professor Cláudio, que era da minha turma também, professor de hematologia, se dava para a gente passar para 40 horas, porque aí, no meu caso e da professora Joana, nós passaríamos a atuar no laboratório de análises clínicas. Então, quando a professora Joana ingressou primeiro, obter essas 40 horas, depois, passado um tempo, eu também, e aí eu comecei a trabalhar no laboratório do Rômulo Rocha, e esse trabalho era na seção de bioquímica clínica, que já era a disciplina que eu atuava, e ele tinha uma seção separado de uranálise, onde se faz exames de urina, né? E nessas duas sessões. Acho que eu trabalhei nessas sessões, sei lá, me parece que eu parei de trabalhar em 1998, 99, por aí que eu saí dessas sessões. Porque depois começaram a chegar já muitos alunos para essas sessões, o curso foi mudando, isso foi intensificando, o laboratório foi crescendo, né? Houve um tempo que eu também passei a coordenar o laboratório, e nessa época que eu passei a coordenar o laboratório, ele funcionava em um ambiente pequeno, e nós transferimos esse laboratório para um ambiente de 400 metros, que é onde ele se encontra hoje. Então, o vice-diretor daquela época, que era o professor Radif, né, que infelizmente faleceu, não está mais entre nós, ele se dedicou muito a esse laboratório e fez um esforço danado para adquirir, para que a Odonto cedesse o CA deles, que funcionava nesse local, para a gente transferir o laboratório. Então, foi uma época assim, bem de muitos trabalhos, mas que teve um resultado muito bom, foi muito bom inaugurar aquele laboratório, né, que teria uma dinâmica completamente nova, mas isso foi já mais recente. Só voltando um pouquinho lá, nós ficamos trabalhando então na disciplina e no laboratório Rômulo Rocha, e houve uma época em que o governo proibiu aposentadorias. Então, acho que a universidade ficou por uns 10 anos sem pessoas poderem se aposentar. Quando abriu isso, que a pessoa poderia se aposentar, foi no início, acho que dos anos 90, então, o professor Sebastião se aposentou, a esposa dele se aposentou, a professora Neide já tinha se aposentado, e aí ficamos eu e a professora Joana Dark, né, éramos 5 na disciplina, reduziu, ficou só para nós duas, as duas disciplinas, porque era Bioquímica 1 e Bioquímica 2, mais as atividades no laboratório Rômulo Rocha, né? Então,
a gente sempre teve essas atividades, essa parte, né, que atualmente é até considerada extensão, mas na época, né, era aquela, é extensão? Não, é prestação de serviço? Não, é não sei o que para a comunidade. Mas então nós vivenciamos isso muito, né, o ensino, a sala de aula e a extensão. E aí, nessa época que esses professores se aposentaram, daí a pouco foram abertas vagas e novos professores entraram na faculdade. Acho que uns 3 ou 4 professores entraram alguns servidores para trabalhar na farmácia também. E o que acontece? A faculdade não tinha tradição de pesquisa, nós tínhamos só um professor doutor. E era o professor Wilker Ramos Ribeiro. E o professor Alaor, que tinha recentemente retornado de um mestrado que ele fazia. Acho que na USP, mas ele demorou muito tempo nesse mestrado até que ele chegou. Né? E então, o que a gente fez? A gente priorizou encaminhar todas essas pessoas que estavam chegando para a pós-graduação, porque muitos deles eram nossos ex-alunos. Então, eles foram para a pós-graduação e nós continuamos, como dizia a professora Cassimiro, né, nossa ex-reitora, que a gente continuou carregando o piano. Né? Porque então tem muitas pessoas que não entendem, vocês não foram fazer pós-graduação e tal, porque, e às vezes até denigria por não ter aquele título. Mas nós somos da geração carregadores de piano. Então, esses nossos novos colegas saíram, se qualificaram. Quando retornaram, começaram a retornar em 2000, né? E aí foi que a gente falou, bom, então agora, né, vamos nos esforçar mais ainda para abrir os programas de pós-graduação. Nós tínhamos especializações, tivemos muitas especializações. Mas agora que eles retornaram, agora vamos, né, fazer um esforço para a faculdade evoluir um pouco mais e entrar na pós-graduação. Década de 90, então, é esse marco. Foi esse marco. De 90 até 2000 foi só gente saía, não, vou fazer mestrado. De repente voltava aqui, não, eu quero continuar fazendo doutorado. Tudo bem, vamos fazer. Né? Se é para melhor qualificar a instituição, então vamos fazer. A gente continua aqui trabalhando, vamos trabalhar. Eu, por exemplo, comecei a fazer em 2004 mestrado. Não, agora já voltou todo mundo, agora vou fazer aqui mesmo, porque agora eu nem tenho condições de sair mais, nem tenho idade, acho que a universidade nem me liberaria para sair. Por quê? Porque eu já estava chegando, adquirindo tempo para aposentadoria. Né? Então, eu fiz o mestrado, mas foi assim, muito interessante, muito enriquecedor, né? Foi muito bom. Foi fácil? Não foi. Porque em 2004 eu assumi a coordenação do curso, por quê? Porque eu fui eleita vice-diretora. Aí eu assumi a coordenação do curso. E esse assumir a coordenação do curso veio com uma intensidade, foi uma época, uma fase bem intensa, porque o governo aprovou diretrizes curriculares para o curso de farmácia. Então, diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em farmácia. Porque até então, praticamente nenhum curso tinha diretriz curricular, né? Foi, acho que, medicina em 2001 e farmácia em 2002. Então, veio essa nova fase de diretrizes curriculares, formação por competência e tal. E aí, coube a mim, como coordenadora do curso, enfrentar, né, uma mudança bem radical dentro da instituição, com o curso em um novo formato. Reestruturar tudo, disciplinas, aquelas habilitações que existiam, elas foram todas abarcadas pelo curso. Então, deixou de existir habilitação. É o curso de farmácia. E o estudante passou a ver tudo que ele via como habilitação, porque ele podia escolher, não, vou fazer essa habilitação em indústria, vou fazer essa, ou essa de bioquímica na área de alimentos, ou análises clínicas. Não.
Aí ele passou a fazer tudo. Quando ele sai com uma bagagem de todas essas áreas, e aí cabe a ele escolher se ele quer fazer uma especialização, um mestrado, doutorado, em qual área que ele quer. Né? Então, foi elaborar um projeto pedagógico, coisa que eu nunca tinha feito, e que, assim, se existia algo bem elaborado nos cursos da instituição, eu não tenho conhecimento. E aí eu fui andar atrás disso, correr atrás, procurar colegas, conversar, trazer pessoas para a instituição que já tinha uma formação pedagógica, uma formação em metodologia de ensino, essas coisas todas, e conseguimos elaborar um belo projeto pedagógico. Eu lembro o dia que a Sandra Mara olhou o projeto pedagógico, que analisou, acho que ela era pró-reitora, ela falou: nossa, fiquei encantada com isso que vocês fizeram, né? E a gente pôs, então, para rodar esse novo curso, nesse novo formato, nesse novo projeto pedagógico. Projeto pedagógico é algo bastante difícil da academia seguir na sua totalidade, né? Ainda mais assim, algo tão novo, mas a gente foi, né, aos poucos, meio que tateando e fazendo essas mudanças. Passei também, né, aí pelas inovações da universidade, porque muitas vezes eu fiz matrícula à mão, pegando aí 400 estudantes, servidores, né, os técnicos administrativos, 3 meses de greve, e você já imaginou você sentada na coordenação do curso, sozinha, fazendo matrícula à mão na folhinha de papel à mão? Só aqui você anota quem é da bioquímica, quem quer isso, quem quer aquilo, quem quer aquilo, fazer isso tudo. Para depois, na hora que passa esse período, você organizar tudo isso. Então, assim, esse foi o não foi período da sua brincadeira. coordenação de curso? De uma delas. De uma delas. Quais os anos que você foi coordenadora de curso? Eu fui coordenadora de curso, acho que por uns 15 anos ou mais. Então, começou lá na década de 94, por aí. Ou, naquela época, era presidente do colegiado. Ou eu era presidente ou era vice. Assumia outro presidente, me botava de vice. Eles gostavam de me pôr de vice porque, não sei se porque eu já estava me acostumando com aquilo ali. E nessa época eu deixei uma coordenação de curso, acho que em 95, e aí estava recém-aprovada pelo governo a implantação da avaliação das universidades, do PAIUB, né, o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. E aí a coordenadora da época, ela criou uma comissão, a universidade criou a Comissão de Avaliação Institucional, que a gente chamava de CAV. E a coordenadora, quando viu que eu deixei a coordenação do curso, me convidou para ir fazer parte dessa comissão. Em 96 eu entrei nessa comissão, na CAV. Depois de um ano, surgiu um curso EAD, naquela época a gente nem falava EAD, né, ministrado pela UNB, sobre avaliação institucional. Então, ninguém lá da CAV quis, né, todo mundo muito atarefado. Aí ela falou: não, Eula, vai você, nós não podemos deixar, olha, veio a vaga para a instituição. Então, eu fiz esse curso. Né. Vinha o material de Brasília, a gente estudava e tinha um tutor aqui na Faculdade de Educação, que se reunia com a gente aos sábados. E eu fiz, então, e com isso, essa outra atividade, de trabalhar na CAV, eu permaneci por 24 anos nessa atividade. Porque depois veio um outro programa do governo, em 2004 também, muita coisa aconteceu em 2004, que foi os SINAES, o Sistema Nacional, né, de Avaliação da Educação Superior. Veio a lei dos SINAES. Então, a CAV passou a ser a CPA, a Comissão Própria de Avaliação.
E eu fiquei na comissão própria de avaliação até o dia que me aposentei. Então, naquela época, a avaliação institucional da UFG fez bodas de prata e eu completei 24 anos de avaliação na UFG. Então, eu tive uma carreira muito permeada por gestão, né, que foi laboratório de análises clínicas. Lá praticava o ensino, mas eu era responsável também pela seção, né? E dirigi o laboratório de análises clínicas. Fiquei na CAVE, depois na CPA, até completar 24 anos. Nessa outra etapa que eu comecei na coordenação de curso em 2004, sendo vice-diretora, foram 4 anos, depois nós fomos reeleitas, então mais 4 anos de coordenação de curso e de vice-direção. E em seguida eu fui eleita diretora, aí eu fiquei mais 4 anos à frente da gestão. Quando eu fui eleita diretora, na diretoria anterior, que eu era vice-diretora e a professora Clévia diretora, ela fez uma boa negociação com o Consune para que esse prédio fosse construído, porque anteriormente funcionava a faculdade de farmácia nessa quadra. E então ela fez toda essa negociação, ela enquanto diretora e eu como coordenadora de curso, então a gente analisou muito bem a nossa pontuação, tipo, sempre a gente tinha que ter umas pontuações para estar merecendo as coisas, né? Os professores se esforçaram nas disciplinas também, e a gente foi assim, sempre muito bem pontuado. Então a gente foi contemplado com essa área aqui e com esse novo prédio. Aí quando eu assumi a diretoria, em 20 de agosto de 2010, em 2011 iniciamos a construção desse prédio. Aí sim, né, como diz, aí sim é que tinha dia que eu falava assim, gente, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Que responsabilidade é essa que eu venho tendo na minha vida, né? Primeiro a gente pensa nos alunos. Se eu faço algo equivocado com esses alunos, como é que vai ser a formação desse aluno? Olha a responsabilidade. E depois, na construção desse prédio, né? E se esse prédio não anda, e se as coisas não saem, olha a responsabilidade. Algumas noites... Nossa, de vez em quando, era muita coisa, mesmo quando a gente ainda estava no prédio, porque eu assumi ainda no prédio anterior, né? Era muito correr atrás de bombeiro e de vigilância sanitária e disso e daquilo, e de coisas para a farmácia universitária. E a gente tinha um servidor muito bom, né? Que eu até falava, se a universidade tivesse 10 Dercílios, ela não precisava de mais servidores. Como é que é o nome? Muito competente, Dercílio Santana, ele faleceu tem uns 2 anos. Então ele me ajudou demais. Costumava até falar, olha, o Dercílio foi meu braço direito. Foi assim, excepcional, ele ia no CEGEF, ele ia na vigilância, ele ia para todo lado, ele corria atrás de fornecedor para ajudar em tudo que era necessário. E jamais para finalização do prédio, outra pessoa que me ajudou demais foi a professora Thelma, que me ajudava muito, assim, a gente falava, precisamos descobrir as especificações das capelas para comprar, para levar para o prédio. Tararara. Lá ia a professora Thelma ajudar, né? Então, assim, ela ajudou bastante. De vez em quando eu falava com ela, você que vai ser a próxima coordenadora de curso, você vai ser... Não, eu não, que isso? Eu falei, você tem o perfil, você é organizada, você faz as coisas tudo a tempo e a hora, E tá aí, hoje a gente vendo, né? Depois de ir na inauguração do prédio? 2014? 2014, 1º de abril de 2014, foi a inauguração do prédio. Então eu consegui trazer todos os ex-diretores, né, alguns professores, até o professor Wilker, que está morando, acho que, não sei se em Cuiabá,
ou se é em Campo Grande, mas ele veio, então a gente reuniu aqui todos os professores aposentados, os ex-diretores, veio uma pessoa do MEC também, então foi assim, né, um dia para nós assim esplendoroso, uma realização, nós termos um prédio, né, só nosso, e um prédio como foi construído esse aqui. É claro que algumas coisas, algumas necessidades não tinham sido atendidas como a gente precisava, né? Igual esse pavimento que nós estamos, o quarto pavimento, ficou para ser finalizado posteriormente, porque ele seria destinado à pós-graduação. Mas os outros 3 pavimentos a gente conseguiu terminar tudo certinho, direitinho, para o início das aulas. É um prédio muito bonito e novo, né? E muito bem conservado. Além das atividades de ensino e das de pós-graduação, que foi posterior, como é que foi para destinar os laboratórios, esse arranjo de algo que é muito importante na produção do curso? A gente, na época que estava fazendo a planta, conversou, chamou todos, a professora Clévia chamou todos os professores, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? E como a gente estava trabalhando, saindo de espaços pequenos, tinha gente que falava assim, não, meu laboratório precisa de 120 metros. Então, aquela primeira rodada, assim, nós falamos, nossa senhora, nós vamos precisar de um prédio de 10 mil metros, né? Vamos chamando todo mundo de novo, vem cá, qual é a sua necessidade real? Vamos fazer um rearranjo aqui. E também o arquiteto que nos acompanhou, ele era farmacêutico, ele era arquiteto, servidor do CEGEF, mas ele era farmacêutico, então isso ajudou muito também, né? A gente chegar, né, num consenso e falar, bom, vai ser desse jeito, tá aqui. E inicialmente a gente teve 9 grandes laboratórios aqui, que eu até falei, não vamos colocar assim, laboratório de bioquímica, não sei o quê, parecendo que cada um é dono, não. Vamos colocar assim, laboratório de práticas farmacêuticas, número 1. Laboratório de práticas farmacêuticas, número 2. Por quê? Porque aí não tem esse negócio de se sentir dono, se o outro precisar usar e tal. Assim foi feito. Agora, no momento, acho que já está mais assim, individualizado, não sei, não posso, né, falar, porque já tem 4 anos que eu deixei a instituição. Eu fiquei curioso para saber como é que era a sua aula. Era uma professora exigente? Era uma professora mais compreensiva? Não, eu sempre fui mais fechada, né? Acho que por aquela coisa de ter crescido sozinha, sem ter crianças assim, né? Então eu sempre fui mais fechada, não sou aquela pessoa esfuziante que fica e nem chamar os alunos, vamos ali tomar um lanche, assim, não. Então eu sempre fui mais séria, mais controlada, assim. Mais reservada? Mais reservada, né? Agora, mais para o fim, né, eu falo assim, mas depois que eu saí da diretoria, que eu saí em 2018, acho que foi 2018. Foram 2 mandatos? Não, foi só um. Não, 2014, saí em 2014. Foi quando o prédio foi inaugurado, aí em agosto eu saí. Aí eu falei, não, olha, agora eu não quero voltar lá para aquela disciplina do finalzinho do curso da Bioquímica Clínica, não, porque além da Bioquímica Clínica, eu trabalhava também com trabalho de conclusão de curso. Falei, me deixa aqui no trabalho de conclusão de curso, e tinha alguém que estava saindo, deixando a disciplina de introdução às ciências farmacêuticas, deixa eu trabalhar com os calouros. Eu nunca trabalhei com os calouros. E aí eu comecei a trabalhar com os calouros, né? E era assim, foi muito gratificante, muito interessante trabalhar com eles. E eu tinha uma cestinha na minha sala de coordenadora de curso, uma cestinha bem bonitinha que alguém me deu de presente, e eu sempre mantinha balas nessa cesta. As pessoas falavam, e às vezes tinha gente que ia lá só para pegar uma balinha e ir embora. Aí eles falavam, eu não sei como é que você aguenta, você fica na frente dessas balinhas, não chupa essas balinhas. E não, tá aí para vocês. Aí quando eu assumi a turma de introdução à ciência farmacêutica, eu passei a trazer a cestinha cheia de bala para eles, enquanto eu verificava a frequência, ou eles estavam assinando, a cestinha de balas estava rodando
dentro da sala. Aí terminava, tinha dia que eu resmungar, professora, igual criança. Ele pegou 2, não sobrou nenhuma para mim. Então, às vezes, eu tinha que trazer algumas a mais A política da bala. para não faltar para ninguém, né? Da bala doce. A bala doce. Então, eles gostavam muito. E quando eu me aposentei, não, quando eu deixei a diretoria também, acho que ainda era a PROAD, né? A PROAD me requisitou 20 horas para continuar na CPA, que aí eu era 20 horas aqui, ficava com essas disciplinas e 20 horas lá. Então, eu passava 20 horas lá com a professora Rosângela, né, que era a coordenadora da CPA, e porque a gente tinha muita coisa para... muita gente para comissão de avaliação, né? E aí eu ficava nessa ajuda com ela, porque os outros membros era só assim quando tinha reunião. Então eu ficava direto trabalhando com ela. Eu queria voltar só num ponto do seu mestrado, da sua formação. Sim. Aonde que foi, de repente, o título do trabalho? Foi a própria minha ex-aluna que virou professora da instituição, professora aqui da Faculdade de Farmácia. Então, ela trabalhava, que ela também já se aposentou, muito com bioconversões, né, com estudos de bioconversões. Por quê? Porque sabe-se que micro-organismos, eles são capazes de metabolizar algumas substâncias à semelhança do que o nosso fígado faz. Então, ela estudava isso com os micro-organismos, e eu adorei isso, porque eu gosto muito de biologia, mais da parte de biologia. Qual o nome dela? Professora Valéria. Então, a professora Valéria atualmente está morando em São Paulo, porque a filha passou na USP e ela foi acompanhar a filha, está morando lá. Então, ela falou, não, eu lá, vem fazer mestrado comigo, vem. Aí eu falei, tá bom, vou ser sua aluna. Então, trabalhei com essas bioconversões e, terminado o mestrado, passou acho que 1 ano e meio, por aí, eu falei, agora eu vou fazer doutorado, dando continuidade a esse mesmo assunto. Aí fui procurar uma professora do IPETESP, farmacêutica também, né, que trabalhava com microbiologia, porque bioconversões você trabalha com micro-organismos, então ela trabalhava com micro-organismo também, e eu atravessei, falei, é hoje, saí do laboratório, eu era coordenadora do laboratório Ramloch, atravessei assim, cheguei lá, falei assim, Fabiana, professora Fabiana, você não me conhece, eu sou a professora Eula, mas eu resolvi agora fazer doutorado, eu gostaria que você me orientasse. Acho que ela ficou até assim. Ela falou, tudo bem, se você passar no processo seletivo. Eu falei, claro, então vamos estudar para o processo seletivo. Aí eu fui fazer algumas coisas que eu tinha feito quando era estudante, ainda há quantos anos, né? Fui lá, perguntei para a professora, posso assistir às aulas suas? Só para recordar? Ah, tá, tudo bem. Aí eu fui, passei também, comecei os trabalhos. A professora Valéria ficou ela era orientadora e ela ficou como, né, minha... Co-orientadora? Co-orientadora. Aí o que aconteceu? Fui fazendo, comecei a fazer. Depois, um belo dia, a professora Fabiana chegou para os orientandos dela e falou assim, olha, eu vou fazer um pós-doc, um estágio lá em Atlanta, nos Estados Unidos, etc, etc. Vocês vão ficando aí, vão trabalhando, tá bom, ficamos trabalhando. De repente, chegou um recado. Eu não vou voltar. Eu falei, ai meu Deus, ficou todo mundo assim, né? Ela voltou aqui só para mesmo, depois para pedir acho que ela ficou de licença por um período e depois fazer a rescisão. Falei, nossa, e agora? Aí eu me lembrei do ICB, que trabalhava com biologia molecular e tudo, aí eu fui lá, conversei com a professora Silvana, e para fazer alguns experimentos lá,
para terminar o que tinha iniciado. E aí terminei, falei, nossa. Aí trocou de orientador. Não, a co-orientadora, né, assumiu. Assumiu. E eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer lá no campus. E aí acabou que nesse tempo, e também eu fiz tudo isso sem me afastar da coordenação do curso. Né? Então, eu conversei com a diretora, eu sempre conversava, falava, olha, hoje ou nessa semana eu vou ficar pela manhã aqui e à tarde no IPTESP, ou de manhã aqui e à tarde no ICB, mas nunca deixei o meu ofício sem... Tanto é que na época que eu fui a coordenadora do curso, os nossos estudantes foram sempre notas no ENAD, assim, e o curso sempre foi muito bem avaliado também. Né? Então, assim, acho que eu consegui cumprir. E falava em coordenação do curso, assim, não tem ninguém mais que vivenciou coordenação de curso, acho que nessa instituição, do que eu. Quais são os principais desafios, assim, não vou chamar de problema, mas aquele trabalho mais espinhoso, digamos assim, na relação direta com o estudante, quais as necessidades do estudante, o que fica desse legado, dessa memória mais espinhosa, assim? Olha, o estudante, até que a gente não teve, eu não tive muitos problemas com o estudante. Vez por outra, aparecia algum que tinha algum problema, mais assim de saúde, que às vezes o pai vinha conversar com a gente, né? Igual uma vez uma mãe veio conversar comigo e falou, olha, você não conta para ninguém, não conta para os coleguinhas dele. Mas tinha um aluno que ele só comia comida que acho que a avó fizesse. Então, às vezes os colegas insistiam com ele para comer alguma coisa, ia dar algo para ele, ou né, ele comer na cantina, não comia de jeito nenhum. Né? Então, assim, umas situações assim, que é mais de... Né, assim, que a gente teve mais, que eu tive mais, foi assim, vez por outra tinha também algum aluno que não se dava bem com algum professor, e a gente tinha que intermediar, mas não teve assim grandes problemas. E para ser um farmacêutico, bioquímico, tem alguma característica que impede? Por exemplo, a pessoa tem muito o ditado popular, né? A pessoa não consegue ser médico se ela tem problema em ver sangue, por exemplo. Estou dando um exemplo bem popular. No caso da farmácia, teve alguma desistência que tu, nessa tua longa trajetória, observou e viu que a pessoa desistiu? Porque não tinha aptidão, não tinha o perfil? Tem um perfil, assim, mais ou menos para fazer farmácia? Tem, né? Para a bioquímica ou para a indústria, mesmo para alimentos, você tem que ter aquelas competências de lidar, saber lidar, competências motoras mesmo, né? Porque você pipetar, você está trabalhando com aparelho, né? Você trabalhar às vezes com reagentes que são tóxicos, então todo aquele cuidado, né, de biossegurança com você próprio, de segurança com todo o ambiente que você está trabalhando. Então, isso é algo que é muito exigido da pessoa. Né? A gente já começa mesmo lá nas químicas, né, lá no Campus 2, a gente já começa sendo alertado para tudo isso. Então, houve época, quando eu comecei, por exemplo, que a gente pipetava com a boca. Você tinha alguma substância ácida, alguma coisa, colocava, introduzia a pipeta lá e aspirava, né? Depois pôr o dedinho e segurar aquele líquido naquela... Olha né? Questão de segurança, que segurança é essa? Depois, com o passar do tempo, vieram alguns dispositivos que a gente punha na ponta dessa pipeta, né, para aspirar esse líquido. Depois já vieram frascos que já punham o líquido dentro dele e a gente, né, bombeava. Então a tecnologia vai chegando, vai aperfeiçoando, mas a gente passou por períodos, né, isso de estar pipetando com a boca, de estar manuseando. Eu tenho atualmente
muitas alergias químicas, assim, tem determinados compostos, a semelhança da quiboa, coisas assim, que não pode entrar na minha casa. Dá Qual é a muita repercussão? rinite, muita rinite. Acho que um pouco é dessa época aí. Então, mas para ser um farmacêutico, uma pessoa ela tem que gostar tanto de biologia, quanto de química, um pouquinho de matemática, um pouco de física, mas a biologia e a química são, sim, né, essenciais. E agora, com toda essa quando chegou, né, a computação e agora com a IA, isso a pessoa acho que tem que se apropriar muito disso, porque muitos fármacos já podem ser assim buscados com a ajuda, né, da IA, da computação, já uns avanços bem interessantes, bem importantes na área farmacêutica. Professora, vamos recordar um pouquinho da história dos 80 anos da farmácia? Da farmácia? Que se confunde aí também com a história da odontologia, visto Sim. que estavam as duas juntas lá na faculdade de Goiás, né? Faculdade de Odontologia, de Farmácia e Odontologia de Goiás. O que nas suas pesquisas aí a senhora encontrou e que poderia fazer esse relato para nós? Bom, eu não tenho assim uma certeza absoluta se a origem da nossa faculdade da odontologia remonta a essa instituição que houve, né, que existiu lá em Goiás, velha, a antiga capital do estado, mas nas minhas buscas, nos meus estudos para dar aula para os calouros, eu encontrei um artigo falando a respeito, né, da existência dessa faculdade de farmácia e odontologia na cidade de Goiás. E as pessoas que fundaram essa faculdade é porque elas sentiam dificuldade em se deslocar, porque para ter esse estudo teriam que ir ou para o Rio de Janeiro ou para Ouro Preto, e era bastante longe, né? Então elas se organizaram, conversaram com médicos de um hospital existente, agora eu não me recordo se é o Hospital Santana, e o pessoal, né, foi sensível àquela ideia e esse curso começou a funcionar primeiro com farmácia, depois com odontologia, mas ele só teve uma turma, né, e não se sabe exatamente o motivo por que esse curso foi desativado. Mas a verdade, me parece que ele foi desativado em 1931. E aí surge aqui em Goiânia, em 1945, né, o curso de farmácia e odontologia. E a gente vê também que algumas daquelas pessoas que estiveram envolvidas lá em Goiás, elas se unem a outras pessoas interessadas aqui em Goiânia em estabelecer o curso de farmácia e odontologia. Por isso é que a gente faz essa ligação, né? Houve alguma questão possivelmente política que ele foi desativado lá e renasce aqui em Goiânia com essas pessoas, né, liderando a criação do curso de farmácia e odontologia em Goiânia. Sobre a sua aposentadoria, é uma pergunta que eu costumo fazer em todas as entrevistas: se precisa se preparar para a aposentadoria, porque existe o início num ciclo e a finitude dos ciclos, Sim. Sejam eles curtos, médios ou longos, e o ciclo da vida também tem a sua finitude. Para a finitude da carreira, como é que foi a sua elaboração, o seu projeto? Se puder contar para nós esse que eu costumo chamar de caos. Eu também tinha alguns receios, né, de falar, será que eu vou ficar só em casa? Será que eu não vou ter que fazer, não sei o quê? Mas, na verdade, eu não me senti assim, aquela coisa assim, uma pessoa aposentada que não faz nada, de forma alguma. Por quê? Eu tenho uma atividade uma vez por mês que ela acontece em Brasília. Eu faço parte de uma comissão que se chama Comissão Assessora de Educação Farmacêutica,
que é uma comissão assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia. Essa comissão, ela nasceu de uma parceria do Conselho Federal com o Ministério da Educação em 2009, com a finalidade de avaliar, analisar projetos pedagógicos para a abertura, para o reconhecimento ou para a renovação de reconhecimento de cursos de farmácia. E ela está ativa até o presente momento. E eu estou nela desde a fundação, ou seja, completando também 16 anos nessa comissão, trabalhando com projetos pedagógicos de cursos, avaliação de projetos pedagógicos, e essa comissão acaba que, vez por outra, ela tem outras atividades também bastante intensas. E, igual nesse momento, o Conselho formou uma parceria com o Ministério Público do Trabalho para averiguar as condições dos estágios de curso de farmácia. Então, já tem 2 anos que nós estamos trabalhando nisso. E, assim, a tendência é continuar esse trabalho com o Ministério Público e outras situações outras demandas vão sempre surgindo também. Então, assim, essa atividade não me deixou totalmente fora do contexto. Tem aqueles colegas lá que eu já trabalho, essa comissão tem um núcleo que ele permanece esse tempo todo e, de vez em quando, alguns outros colegas que entram ali meio que por decisão política, ficam 2 anos, depois vão embora, mas esse núcleo que está desde o início, nunca foi mexido, continua. Então, essa comissão, e eu acabei sendo vovó também, né? Então, assim, tenho essa outra, né? Esse fato para me dedicar assim, intensamente, e as coisas de casa. Às vezes eu falo assim, gente, o que é isso? Eu quero voltar a trabalhar, porque parece que eu estou trabalhando muito mais, não sobra tempo para nada. Levanta e cuida do cachorro, passeia com o cachorro, não sei o quê. Às vezes faz alguma coisa para a neta, vai na academia, volta. Então, assim, me parece que está me faltando tempo para eu fazer algumas outras atividades que eu gosto muito de ver alguns cursos e, assim, em termos de dedicação, passei a me dedicar a algumas outras coisas mais espiritualistas que demandam tempo também, e aí meu tempo vai sendo preenchido. Gosto muito também de fazer umas viagens, sabe? É meio difícil porque meu marido é assim. Eu falo para ele assim, vamos passear em tal lugar? Ele fala assim, não, está muito longe ainda, que isso? Ih, não falta tanto tempo. Aí o tempo vai passando, vai passando. Aí você chega pertinho, se deixa para perto, ó, vamos passear em tal lugar? Não, mas por que você não falou antes? Em cima da hora, desse jeito não é possível. Então, é essa luta danada, mas sempre que possível eu estou por aí, procurando algum lugar que tenha assim, natureza, gosto muito de estar. Ele não gosta de viajar tanto quanto Não, tu. ele adora. Ele adora. Ele adora, mas é só porque porque é uma encrenquinha mesmo. Você só pensa em viajar, chegou de uma e já está querendo ir para outra. E a sua neta? A minha neta completou 5 anos agora. Como é que é o nome dela? Clara. E uma graça de crianças, são umas crianças muito espertas, muito ativas atualmente, né? Então, o que é essa relação de vó e neto? Porque isso aí é tão diferente de pai e filho. Como é que é a sua? É muito diferente, porque eu acho que a gente, parece que com a idade a gente compreende mais a vida em si. Quando a gente é pai, a gente está muito naquela luta para se estabilizar, né, enquanto família, às vezes até carreira. Então, tudo isso é uma sobrecarga muito grande para o jovem, para a pessoa, até que ele, né, estabiliza, depois dá uma estabilizada, aí estão os filhos adolescentes, que é outra luta também para encaminhar, cuidar desses filhos adolescentes. E os avós, né, como a gente já passou por isso tudo e a gente já vivenciou essas etapas, já sente, né,
já às vezes pensa, olha, isso pode ser feito talvez de uma forma mais assertiva, então acho que a gente está mais disponível para aquelas coisas que a gente não foi para os filhos. A gente é um pouco mais permissivo? Ah, sem dúvida, né? Dá comida que não pode? Tu é Um de uma avó assim? sorvetinho, vamos ali tomar um sorvetinho, uma coisinha, um pirulito guardado, né? As balinhas dos alunos? Balinhas. Aquelas balinhas... A balinha dos alunos, é. Mas é isso. Professora, agora a gente já vai se encaminhando mais para o final da nossa conversa. Eu tenho duas perguntas finais para fazer. A primeira não é nem uma pergunta, mas é uma proposição, né? Que faço em todas as entrevistas também. Igual aquela pergunta inicial da imagem mais remota, da sua existência, que está na sua lembrança, se a gente poderia então criar uma relação e qual diálogo seria possível entre a Eula hoje, com seus 70 anos de idade, e aquela Eula que estava lá na calçada, enxergando as formiguinhas, fazerem os seus trajetos. Teria alguma mensagem, se a gente pudesse se transportar para aquele momento, lá naquela calçada, teria alguma mensagem para enviar para a Eula criança? Eu acho que seria alguma coisa assim, conversando com aquela criança, acho que seria assim, você foi vitoriosa, você conseguiu, você seguiu em frente, né? Às vezes você teve medo, teve insegurança, às vezes teve tristeza, mas também teve alegrias, e a sua vida valeu a pena, está valendo a pena. Você chegou a um ponto que você não podia imaginar que chegaria até ele. Então, foi um percurso de crescimento, de progresso, né? E de abundância, não no sentido da abundância de ter coisas, mas de abundância de situações, de atividades, né? De vivências, de experiências. Então, isso é uma riqueza. Para a gente terminar, professora, o que significa a Faculdade de Farmácia? O que significa a UFG? Nossa, é assim, algo até difícil de falar. Por quê? Porque a UFG fez parte da minha vida, ainda faz parte da minha vida. Quer dizer, acho que metade dessa vida de adulto, acho que metade eu posso dizer que eu vivi aqui, porque teve inúmeros dias que eu fiquei 12 horas na instituição. Né? Aqueles dias de correria, aqueles dias de, tem um problema no laboratório, tem que ir no prefeito, tem que ir não sei o quê, né? Vamos construir ali, tá? Vamos corrigir as provas dos alunos. Então, assim, eu vi a instituição crescendo, porque quando eu entrei ela tinha 15 anos. Então eu vi essa instituição crescendo. Eu participei quantos anos da parte administrativa da instituição, né? De Câmara de Graduação, de Consune, da Comissão Própria de Avaliação, a CAV. Então foi um conhecimento, um baita conhecimento que eu adquiri, mas eu também contribuí. Né? Lembro quando foi implantar a RGCG, quando veio a computação, quando foi informatizar a instituição. Quer dizer, o meu curso foi um curso que falou assim, vamos experimentar no meu curso. Né? Então, assim, passei por diversos reitores, acho que fiz adequadamente o meu trabalho, porque igual na CAV, ninguém nunca me falou, foi lá mexer e falar, sai dessa comissão, não te quero mais. Entrou um reitor, entrou outro reitor, entrou outro reitor, saí a hora que eu quis. O pessoal, quando eu aposentei, eles falaram, não, fica como membro externo. Falei, não, agora chega, é hora das outras pessoas assumirem, né? E a faculdade também, eu fiz tudo tudo que esteve ao meu alcance, que eu pensei que fosse bom para a faculdade,
eu procurei fazer, né? Me desdobrei muito também, em busca de melhorar a faculdade. Até pessoalmente, essa coisa da gente falar, não vamos nos capacitar agora, que vão os nossos ex-alunos, né? Isso é uma doação. Muitos que chegam podem não entender, mas foi uma doação de alguns professores aqui fazer isso, né? Então, é uma vida nessa instituição. E é uma instituição que eu agradeço, porque ela também me ajudou a construir a minha vida.